Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre os Amigos do Convento, um projeto cultural que visa ajudar na salvaguarda, valorização, dinamização, divulgação e valorização do Convento de São Francisco, que apela à mobilização cívica. E para isso temos aqui o Sr. Cogno Hermenegildo Faria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, que eu convido aí em casa a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E que nesta manhã nós possamos entregar ao Pai do céu que nos acompanha, que nos conduz e nos guia, o templo que é o nosso coração. Entreguemos o nosso coração para que Deus Pai cuide dele, e para que também Ele entre a cada dia mais dentro do nosso coração. Então hoje, de forma diferente, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo ao Pai do Céu que nos acompanhe, que nos guie, que nos conduza no dia de hoje, nas decisões que vamos tomar, nos desafios que se vão levantar, que Ele seja o nosso guia, o nosso grande companheiro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é o Sr. Cogno Hermenegildo? Sim, é um nome estranho. É um nome diferente. Eu faço parte do clero da Arquidiocese de Braga, onde eu estou desde 2000, do ano 2000. Eu sou originário de Braga, sou de Guimarães, da Arquidiocese de Braga, de Guimarães, mas faço parte do clero da Arquidiocese de Braga desde o ano 2003, quando fui ordenado. E pronto, estou lá, sou cónigo, faço parte, portanto, sendo cónigo, faço parte do cabido da Sé Catedral, sou também vigário episcopal para a liturgia, para a música, liturgia e música, e também para a vida religiosa. Sou professor na Faculdade de Teologia, ensino o hebraico e as cadeiras bíblicas, entre outras coisas. E sou parque de duas paróquias, junto a Braga, a Real, onde está o Convento de São Francisco, e a Dume, que é mesmo ao lado, a paróquia do célebre São Martinho de Dume, o grande padre da Igreja. Como conciliar todos esses afazeres? Nós fazemos aquilo que nos é pedido. Sim. E a gente, na medida em que nos é pedido, nós tentamos organizar a nossa agenda, o nosso dia-a-dia, de forma a que tudo possa caber, não é? Pronto, às vezes com alguma ginástica que encaixamos as coisas. É claro que, se eu estivesse só na paróquia, faria um certo número de coisas. Tendo a paróquia outras coisas, tenho que dividir pelas paróquias. Também sou diretor espiritual no seminário, e se calhar outra coisa que ainda vai surgir durante a entrevista. Portanto, tudo isso exige alguma presença, mas a diversidade de atividades também não é má, porque umas enriquecem as outras. É verdade. A gente faz uma coisa, faz outra. E não há monotonia? Sim, isso não há de certeza. E também no exercício como pároco, o facto de ser diretor espiritual do seminário também me ajuda a ser pároco de uma forma diferente. Sim. E vice-versa. Estando a trabalhar na formação dos futuros padres, o facto de ser pároco também ajuda a algo. Quer dizer, por um lado, isso densifica a agenda, mas por outro lado enriquecem-se umas às outras. E eu faço as coisas na medida em que o Sr. Arcebispo me vai pedindo. Eu não tenho por hábito de dizer que não, depois tenho que arranjar maneira de as poder fazer. Beneditino, como é que surgiu o chamamento aos beneditinos? Sim, eu fui monge beneditino, agora sou membro do clero diocesano de Braga. Fui monge beneditino em França durante 10 anos. Era a vida de solidão, de oração, de uma certa ascese, sempre me atraiu. E agora continua a atrair, naturalmente, e isso faz parte do meu ADN, não é? Viver um pouco
um pouco isolado, no bom sentido da palavra, como procurar essa vida solitária, essa vida de oração, sempre me atraiu. E, portanto, eu tive 10 anos em França, em 2 mosteiros beneditinos, onde fiz toda a minha formação teológica. Fiz lá nesse contexto, não é? Que é um contexto muito especial, quer do ponto de vista litúrgico, quer do ponto de vista teológico, e foi algo que me moldou. O que eu sou hoje tem muito a ver com isso, muito, muito, muito mesmo. Entre outras coisas, mas essa é algo muito importante no meu ADN. Sim, não é? sim. Nós aqui no nosso programa já falámos pelo menos de 4 doutoras da Igreja, uma delas Santa Hildegarda. Fala-nos um bocadinho dela, Sim, que é beneditina. Exatamente, é beneditina, alemã, uma mulher muito importante do seu tempo, do segundo milénio, do princípio do segundo milénio da Igreja, uma mística, uma escritora, uma mulher também de um saber enciclopédico, ela sabia de tudo um bocado. Sim. Uma conselheira de reis e de eclesiásticos, uma mulher de sabedoria. Eu li várias coisas sobre ela e aquilo que mais me impressiona é a maneira como ela, a forma pictórica como ela descreve as suas experiências espirituais. Ela fala de desenhos, de circunferências, é tudo muito, muito, apesar de ser uma experiência interior, portanto Sim. espiritual, mística, ela descreve-a sempre de uma forma muito, com imagens, não é? Isso é muito bonito e os seus textos são muito belos. Há uma expressão dela que é quase um lema, que é o X via, tu sabes o caminho, X via. Tu sabes qual é o caminho. E é como que o caminho que ela sugere é um caminho que nós sabemos porque é um caminho que está em nós, quer dizer, é um caminho interior. Né? É uma grande santa proclamada por Bento XVI como padroeira da Europa, também penso eu, se não me estou a enganar. E devemos bastante no património espiritual da Igreja Ocidental, da Igreja Universal. Quando é que, então, em que ano é que surgem os Amigos do Convento? Os Amigos do Convento é uma ideia que germinou na cabeça de algumas pessoas que eram da paróquia de Real e que viviam a poucos metros do convento, não é? Num prédio quase que eles do convento viam do apartamento deles viam o convento em frente. Portanto, a ideia surge na primeira metade de 2021, por aí, e era um pouco, como referiu há bocadinho, dinamizar aquele espaço, que é um espaço cheio de história, não só história, mas também de espiritualidade, muito denso desse ponto de vista. Quer pelo passado longínquo, porque São Frutuoso está associado a esse espaço, quer por um passado mais recente, com o grande arcebispo de Braga, Dom Diogo de Sousa, que mandou construir o convento de São Francisco. E depois, mais tarde, Dom Rodrigo Moura Teles, que fez uma belíssima igreja, que é agora a igreja paroquial. E depois, pronto, tomando consciência da importância do lugar, como lugar de memória, criou-se essa associação que se chama então os Amigos do Convento. Qual a origem do nome? Se quer que lhe diga exatamente, quer dizer, amigos, porque são do convento, porque o objetivo deles é virado precisamente para o convento. E a pessoa que teve essa ideia terá tido essa leitura óbvia. São aqueles que pretendem promover e dinamizar e divulgar esse património associado ao convento de São Francisco. Quais os motivos que levaram à criação deste projeto? Isso tem a ver muito com a tomada de consciência da importância do lugar, não é? O lugar, o que é? O convento de São Francisco como que abraça o grande património nacional, que é a Capela de São Frutuoso, do século VII, não é? Essa sim é classificada como monumento nacional. Depois, mais tarde, como eu dizia, à volta desse núcleo, desse lugar, se construiu o tal convento franciscano. E, por um lado,
querendo valorizar o espaço, querendo valorizar não só o espaço físico, mas o património espiritual, cultural, associado ao espaço, foi esse o objetivo das pessoas, foi mesmo esse. E com esse cuidado extremo antes de mais, muito mais que cuidar das pedras, do edifício, etc., é cuidar daquilo que elas nos trazem, a memória que elas evocam em nós. E para isso, o lugar, o Convento de São Francisco, franciscanos, o lugar está associado àquilo que São Francisco de Assis é para a Igreja, não é? E o seu testemunho de pobreza, o seu testemunho de desapego das coisas temporais. É por isso que um dos lemas da Associação Amigos de Convento é precisamente pobres de coisas temporais. Quer dizer, porque o importante é aquilo que não é temporal. É como diz Jesus no Evangelho, quer dizer, não vos preocupeis com as coisas que o tempo leva, a traça corrói, mas aquilo que não é atingível pelo tempo. E isso é que são as coisas, é esse património que é mais importante, não é? Esse património que fica. O outro, mesmo que ele seja robusto, o tempo leva, não é? As pedras vão sendo desgastadas, a madeira apodrece, tudo passa, menos aquilo que se constrói no céu. É isso que diz o Evangelho e é isso que São Francisco testemunha também. O apego à verdadeira riqueza, não é? O que faz parte do conjunto monástico bracarense e qual a ligação ao vosso projeto? O conjunto monástico portanto, como eu dizia, o primeiro é a Capela de São Frutuoso. A Capela de São Frutuoso é uma capela do século VII, que a apelidação capela não é propriamente uma capela, ela é um mausoléu, quer dizer, é algo que São Frutuoso mandou construir para abrigar os seus restos mortais, depois de morrer, naturalmente, e a esse lugar está associado em primeiro lugar, a figura de São Frutuoso. Na altura, a Capela de São Frutuoso, o espaço onde ela foi edificada, fazia parte do domínio do convento de Dume, do território de Dume, que era uma diocese criada para São Martinho, que veio da Panónia, da atual Hungria, mais ou menos por ali, e que foi um dos grandes evangelizadores de Braga, digamos assim, dos suevos, do povo suevo, e um personagem ímpar na história da Igreja, do século VI. No século VII veio São Frutuoso e ali fez para arcebispo de Braga, ele foi arcebispo de Braga. Braga tinha acabado de viver um período de alguma turbulência, de alguma agitação, e então foram pedir a Frutuoso, um homem já de créditos firmados, uma pessoa a quem era reconhecida uma sabedoria ímpar, que fundasse, que assumisse a Diocese de Braga. Ele assumiu a Diocese de Braga, mas no coração dele, no íntimo dele, ele não deixava de ser um monge, não é? Um homem, um amante da solidão, um amante da vida ascética, e criou ali uma pequena comunidade de monges, uma comunidade frutuosiana, vivendo sobre a regra de São Frutuoso, debaixo da regra de São Frutuoso. E então, no fim, ele, sentindo o seu fim chegar, naquele lugar que se chama Montélios, porque é um pequeno montículo que dá sobre o Cava, de uma zona muito bonita, hoje está muito edificada à volta, não é? Mandou fazer essa capela. Depois, mais tarde, vieram as invasões muçulmanas, o espaço ficou mais ou menos abandonado até à restauração da Diocese, e mais tarde ainda, no século XVI, o grande bispo Dom Diogo de Sousa chamou os franciscanos para Braga e edificou ali o tal mosteiro de São Francisco, no século XVI. Faz agora, a paróquia de Real faz agora exatamente 500 anos. Em 1523, ela foi fundada para que os franciscanos não tivessem que se ocupar da paróquia, não é? E então foi lá posto um parque, foi feita uma igreja e essa comunidade fundou-se. E mais tarde ainda, no século XVIII,
o Dom Rodrigo Morateles, um outro grande arcebispo de Braga, mandou fazer a tal igreja com aquela fachada belíssima, onde temos São Francisco, quem está de frente do lado esquerdo, e São Frutuoso do lado direito. Essa igreja barroca, com uma talha barroca e uma estatuária muito bela, que formam, portanto, esses 3 elementos principais: o mausoléu do século VII, o convento do século XVI e a igreja do século XVIII, formam esse núcleo muito importante na igreja de Braga. Não só do ponto de vista do edificado, que não é assim monumental. Nós temos em Braga, temos o Sameiro, temos o Bom Jesus, temos espaços monumentais. Ali não é tanto o espaço monumental, é o património espiritual a que está associado. Temos São Frutuoso, com a sua regra monástica, com o seu exemplo de vida, com os seus escritos. Temos São Martinho, mesmo ali ao lado, que com todo o património que ele deixou. Temos o convento de São Francisco associado ao património espiritual de São Francisco, e é isso que a Associação Amigos do Convento tem bem presente, que muito mais do que o património material é o património espiritual. E por isso eles dizem ricos de coisas, não de coisas temporais, mas de coisas espirituais. E é isso que... É preciso toda uma estratégia, porque é muito fácil preservar paredes. Quer dizer, entrega-se aos técnicos de construção civil, eles sabem como é que vão fazer. Claro. Olha, isto está a cair, mete-se aqui, não sei o quê. É fácil conservar paredes. Mas conservar um património espiritual é muito mais... exige uma estratégia diferente. Eu não digo que seja difícil ou fácil, exige uma estratégia diferente. E a primeira iniciativa que eles tiveram foi precisamente a chamada iniciativa O Pintar Francisco, que no seu desenrolar, na maneira como foi apresentada, como foi executada, mostra esse cuidado em que o património espiritual esteja primeiro, não é? A reabilitação do convento de São Francisco de Real, que já está a decorrer, também faz parte dos 3 monumentos que pretendem que sejam recuperados. Em que fase de recuperação é que está? E falam, pronto, a história já falou um bocadinho, mas fala-nos um bocadinho mais da história deste momento. Aquele espaço, quando houve a expropriação dos bens da igreja, depois foi vendido a particulares, e a igreja ficou é património do Estado e ficou para uso da paróquia, agora é a igreja paroquial. A parte do convento foi vendida a particulares. Há uns anos, há umas décadas, ainda o Presidente da Câmara, penso sim, era o Dr. Mesquita Machado, já vai e foi logo num dos seus primeiros mandatos, algo assim. A Câmara Municipal comprou o espaço. O espaço não estava classificado. A única coisa classificada como monumento nacional nos anos 40 é a Capela de São Frutuoso, que é um espaço pequeno que estava abraçada pelo convento, não é? Ela nem se via praticamente, depois é que nos anos 30, 40 se fizeram obras e ela agora vê-se e foi reconstruída, como se fazia na altura. Portanto, a Câmara Municipal comprou o espaço do convento de São Francisco, que estava em ruínas, e era usado por agricultores, tinha lá um lagar, tinha outras coisas, não é? E ao longo dos anos houve sempre vários projetos para ali. Chegou a haver a ideia de fazer lá uma pousada da juventude. A ideia não foi avante porque Real já não é cidade, no sentido de não estar na zona urbana, mas também não é campo, quer dizer, está ali numa zona híbrida, e dizem que as pousadas ou devem estar na cidade ou então bem fora dela, quer dizer, parece uma pousada da juventude em zona rural, tipo Jerez ou assim, ou então na cidade mesmo. Ali, como era uma zona híbrida, sempre houve alguma resistência para que aquilo se transformasse em pousada, apesar do projeto existir. Ultimamente, em parceria com a Universidade do Minho e com o Núcleo de Arqueologia, o Departamento de Arqueologia da Universidade do Minho, a Câmara Municipal assumiu então o restauro do espaço para funcionar como espaço de visita, gerido pela Universidade do Minho, e também como espaço de apoio e trabalho para o Departamento de Arqueologia, para a arqueologia paleocristã e etc. Não é? E, portanto, vai ser isso. As obras estão bastante adiantadas.
Já estão a fazer a cobertura. Se aquilo não fosse intervencionado, ia cair, ia ficar bem pior do que o que estava, que já eram ruínas, e as ruínas iam ficar irrecuperáveis, não é? Agora não, a cobertura já está sendo feita e eu penso que no corrente ano já muito daquilo que será o resultado final estará visível. Não me comprometo com prazos, ainda por cima, porque não tem a ver, são coisas que não estão sob o meu controle, claro, naturalmente, mas penso que sim, que em breve já se poderá, o aspecto exterior, pelo menos, já definitivo, já estará visível. A Igreja de São Francisco é o principal templo da paróquia de São Jerónimo de Real, do qual o senhor é cônego, está à frente. Fale-nos dela. Da igreja ou da paróquia? Da igreja. Da igreja. É, como dizia, é uma igreja que foi mandada construir por Dom Rodrigo Moura Teles em 1728, portanto, primeira metade do século XVIII. É uma igreja tipicamente franciscana, com uma fachada tipicamente franciscana. Ela, se não fosse paroquial, já teria caído também. Houve uma altura em que havia uma pequena igreja paroquial. Depois, quando as ordens religiosas foram expulsas, ela ficou abandonada e a paróquia assumiu essa igreja, a Igreja de São Francisco, do convento. E nessa altura, a paróquia, voluntariamente, com os seus artesãos, recuperou-a e impediu que ela caísse mesmo. Puseram uns travamentos, porque os muros estavam a alargar, ia cair. E então agora ela está... como eu dizia, tem um conjunto de talha que é notável. Tem dois objetos que são classificados também. Um é o relicário que está na sacristia, um relicário em talha dourada e policromada, muito bonito. Também precisava de ser restaurado, mas esse está classificado. Chegou a ver o projeto de o levar para o Museu de Arte Antiga, para Lisboa, mas acho que a população na altura fez ouvir a sua voz e ficou lá. E depois temos o cadeiral que é um cadeiral renascentista, que estava na Sé Catedral, e depois quando os cônegos decidiram restaurar o cadeiral, aquele que ficou sem uso, não é? Veio para ali, veio para a igreja de Real. E é uma peça também que está classificada, portanto, que é bonita, que também precisava de ser mais restaurado, já foi mais de uma vez, e há vários arcebispos, pinturas dos arcebispos de Braga, que estão lá. O convento, depois de Dom Diogo de Sousa, funcionou muito como casa de campo dos arcebispos. Eles iam para lá, na altura aquilo era aldeia, não é? Agora é praticamente em Braga. Na altura não, na altura eles... O Frei Bartolomeu dos Mártires, o São Bartolomeu dos Mártires, usava muito o convento de São Francisco para, ao chegar das visitas pastorais que ele fazia pela diocese, imensa diocese na altura, que ia até Bragança, ele parava ali e ficava 2 ou 3 dias em retiro sempre. É um lugar, tem um solário virado a sul, nascente sul, portanto, que é um espaço pequeno. É muito bonito. O convento não é, como eu dizia, não é os Jerónimos, por exemplo, não é Alcobaça, é um convento pequeno, mas muito bem, com uma escala muito perfeita, muito pequeno, mas muito harmonioso, não é? Nas proporções. Porquê é que acha importante a conservação do património religioso? Primeiro porque é património, não é? Seja ele religioso ou não, é importante. O património é a memória, não é? É a memória de um povo, é aquilo que nós não aparecemos de geração espontânea, nós estamos aqui porque temos uns pais, pais ismaels, temos uma história, e essa história chega até nós pelo património que pode ser o edificado, pode ser a literatura, pode ser a música, é um património. Há vários tipos de património, por exemplo, o património edificado é um património que está ali, enquanto que, por exemplo, o património musical é um património que tem que ser executado, senão... E a preservação do património não só exterior, temporal, mas a preservação do património espiritual, quer dizer, quem fez aquele convento, que o fez inspirado no exemplo de São Francisco, ele não quis só pôr umas pedras em cima de outras, não é? Eles quiseram viver ali
segundo o espírito de São Francisco. Portanto, esse é o património espiritual, é aquilo que nós também devemos valorizar. Quer dizer, existe ali, neste caso, o património religioso. Porquê é que o património religioso, como é que o devemos preservar? Não é só como um lugar de visita, é um património que conta uma história, Sim. que História. testemunha de uma espiritualidade, de uma maneira de viver. E por acaso, na reconstrução que eles vão fazer, a Universidade do Minho tem muito isso em conta, porque há toda uma tipologia dos espaços de um convento franciscano, com a horta disto, a horta daquilo, os frutos secos, os frutos daquilo, a zona dos pássaros. E quem conhece um pouco a maneira como os conventos, em geral, mas cada um de cada ordem, um convento dos Cartuchos, um convento dos Beneditinos, eles eram todos diferentes. Sim. Na arquitetura, e sendo diferentes na arquitetura, eles eram diferentes porque uma certa maneira de viver e uma espiritualidade fazia com que eles fossem diferentes. Porquê é que temos o claustro? Porquê é que há uma fonte no meio do claustro? Porquê é que há os vitrais? Porquê é que há um determinado número de janelas e não outro número qualquer? Porquê é que os franciscanos fazem umas hortas aqui e outras acolá, umas da folhagem caduca, outros da folhagem... O porquê disso tudo? O porquê tem muito a ver com a espiritualidade, da maneira como eles viviam. Porquê é que o refeitório tem esta forma? Porquê é que o refeitório tem aquele mobiliário ali? Porque aquele espaço onde está alguém que faz uma leitura? Porquê é que se faz uma leitura enquanto se come? Porquê é que o dormitório fica em determinado sítio, etc. Tudo isso conta uma história, não é? Não é só uma concepção do espaço arquitetónico e uma disposição de lugares. É uma maneira de viver. Tudo tem um para quê? Exatamente, e o para quê é espiritual, neste caso. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a conservação do património religioso Amigos do Convento. E temos connosco o Sr. Cônego Hermenegildo Faria, que é pároco de Real e Dume e diretor espiritual no Seminário Maior. Como é que tem angariado verbas para a reconstrução, uma vez que para reabilitar monumentos são necessários muitos fundos? Ali, o processo de reabilitação do monumento está a cargo exclusivamente da Câmara Municipal. Eles é que arranjaram um empréstimo e outros fundos para a reabilitação. Os Amigos do Convento não têm isso como encargo, não é? Eles têm outro tipo de iniciativas, como foi a primeira iniciativa que tiveram, que era a chamada Pintar Francisco, Sim. que tinha também uma componente de recolha de fundos, mas era muito mais que isso. Ela não era apenas uma recolha de fundos. Qual o papel colaborativo da sociedade em todo o processo, desde que existe até ao projeto? Neste caso, a iniciativa Pintar Francisco, o que é que ela pretendeu ser? Ela pretendeu ser um processo Sim. que envolvesse, que estivesse no espírito de São Francisco. E como é que é esse espírito, como é que se materializou, como é que se concretizou esse espírito? Primeiro, era comprar, o objetivo era comprar a um pintor, um bom pintor, um retrato de São Francisco de Assis, que ele iria fazer. Viu-se qual era o preço desse quadro e, para custear esse quadro, a estratégia foi fazer um crowdfunding, quer dizer, associar o maior número de pessoas a esse projeto. Se calhar teria sido fácil pedir a um mecenas que custeasse o projeto, mas não se quis. Quis que todos as pessoas que colaborariam no projeto contribuíssem da mesma maneira. Sim. E então pôs-se como fasquia os 50 cêntimos. As pessoas só poderiam mesmo contribuir com 50 cêntimos. E
esses 50 cêntimos, depois havia um registro das pessoas que colaboravam. O quadro custou 2.500 euros, portanto são 5.000 pessoas. E o objetivo era mesmo esse, ninguém podia dar mais que 50 cêntimos. Eu podia dizer, olha, eu dou 10, Sim. mas não podia. Não é? Só pode dar... Agora, o que tenho é que arranjar... Se quer arranjar 20 pessoas, já dá 10 euros, mas tem que ser, cada uma tem que contribuir com 50 cêntimos. E, de facto, foi um processo longo, sem ser demasiado longo, foi um processo normal, na angariação de fundos, e conseguiu-se isso. E o quadro, agora, cada pessoa deu o seu nome. Temos aqui o quadro. Exatamente, aquilo já é uma réplica do quadro, sim. Que foi entregue aos franciscanos, neste caso. O quadro está na Igreja de São Francisco, lá num espaço em que, juntamente com o quadro, está uma das frases finais da oração de São Francisco, em que diz, é dando que se recebe. Não é? Em que este apelo ao dom é um apelo ao dom muito especial, porque é tal coisa, tu dás, mas todos dão como tu, e ninguém é mais que tu próprio. Todos são iguais. Ali apareceu, olha, é dando que se recebe, exatamente. Sim. São Francisco de Assis. E algumas pessoas foram chamadas a colaborar. Um arquiteto de nome de Braga fez o projeto para a instalação, onde ficaram aquelas letras. Depois pediu-se a um escultor que esculpisse no chão a palavra continua-me, que significa agora é a tua vez de continuar a dar esse testemunho que São Francisco deu. E esse apelo é tal coisa, ricos de coisas, não de coisas temporais, ricos de coisas que não são temporais. E aqui, qual é a riqueza que está aqui nisto? Está, por um lado, a participação de todos, de uma forma simples, pequena, mas os muitos pequenos fizeram uma coisa grande. Como São Francisco. Exatamente, como São Francisco. Todo esse testemunho foi recolhido num livro, os nomes das pessoas todas, e todos está lá alguém que até podia dar 3 ou 4 quadros iguais, se calhar, mas deu tanto como aquele como a criança da catequese que deu os seus 50 cêntimos. E, portanto, isto é uma forma de valorizar o património. Quer dizer, não é só pintar as paredes e retocar o estuque, é uma forma de viver, de dar vida a um património espiritual que nos foi deixado por São Francisco de Assis. E com pouco se faz muito. Com pouco se faz muito e com a associação de pessoas, porque é muito importante, não só porque é o pouco que se faz muito, não só porque se conseguiu juntar muito, mas ao mesmo tempo criaram-se laços entre as pessoas. Aqueles que participaram constituíram uma comunidade de participação, constituíram um corpo participativo e fez com que, criaram-se laços, criou-se como um tecido de interligações. Como eu dizia, era muito fácil, se calhar, pedir a alguém com capital suficiente que pagasse uns 2.500 euros, não seria uma coisa muito difícil de conseguir. Claro. Mas a magia não está nisso. Claro. A magia está em todo o processo que levou a que ele agora estivesse lá. Ele agora está lá porque 5.000 pessoas deram 50 cêntimos. É completamente diferente. O que está lá, tem outro sentido. Não tem nada a ver. A imagem é a mesma, o quadro é o mesmo, mas o processo é completamente diferente, não é? Sim. Era uma coisa que ter lá o São Francisco igual, depois assim, patrocinado pela Robiolac, por exemplo, ou coisa assim, com todo o respeito pela empresa, não é? Mas seria completamente diferente, não é? E essa primeira iniciativa dos Amigos do Convento foi pensada precisamente para mostrar aquilo que eles querem ser como associação. Promover este tipo de coisas, e agora eles também estão a promover algo até do ponto de vista musical, etc., que seja assim, que seja não só uma coisa que se faz, mas que haja um processo associado àquilo que se faz. Sim. Tem algum plano de ação? Ideias, agora há um tempo como é que é dizer, isto é como a vaga, a onda vai, espraia-se no areal, depois ela vem, até que se forme outra vaga, é preciso tempo, não é? Tempo de respiração para os promotores da iniciativa, etc., mas ideias não faltam, mas tem que ser ideias, a ideia não basta ser uma ideia, é preciso arquitetar essa ideia, dar forma à ideia de maneira a que ela realmente seja uma verdadeira promoção
de uma riqueza que não é feita de bens materiais, não é? Como é que tem sido feita a articulação com o município, a Universidade do Minho, a Direção Regional de Cultura do Norte e a Paróquia de Real, ou seja, as entidades que estão a tratar da reabilitação do convento? Como eu dizia, a reabilitação do convento de São Francisco foi objeto de um protocolo. Esse protocolo, e porquê um protocolo? Porque a propriedade é da Câmara Municipal. O cuidado foi entregue ao Departamento de Arqueologia da Universidade do Minho. E a paróquia é parceira porque a paróquia tem o espaço da Igreja como seu espaço de vida cristã, de celebração. E, portanto, essas entidades assinaram um protocolo aqui há 4 anos, acho eu, não sei exatamente a data, tenho lá o protocolo em casa, de colaboração. Quer dizer, a Câmara Municipal compromete-se cede a propriedade por 100 anos, acho eu, assim, um prazo muito grande, à Universidade do Minho. A Universidade do Minho vai reabilitar o espaço com fundos da Câmara, mas com os professores, os arquitetos da Universidade do Minho, de uma forma muito criteriosa, muito quase modular. Eles querem fazer daquela intervenção uma intervenção modelo, até do ponto de vista daquilo que é uma intervenção num património histórico, etc. E a Associação dos Amigos do Convento não está no protocolo, nem tem que estar, ela não faz parte das partes, mas ela é uma associação da sociedade civil que tem sido muito bem acolhida sobretudo pela Universidade, pela Câmara também, mas neste momento a Universidade é que tutela o espaço. As ações que eles têm tido, muitos peço desculpa, muitos dos professores do Departamento de Arqueologia participaram também com os seus 50 cêntimos para o Pintar Francisco. Sim. Acaba que esse projeto do Pintar Francisco não envolveu só a comunidade ali, não. Que envolveu várias nacionalidades do país quase todo, depois era amigos de amigos de amigos de amigos, não é? As pessoas ficavam encarregues de procurar eles próprios outros participantes. Tem muita gente ali, mas dali muito, eu não tenho as estatísticas presentes, mas a grande maioria das pessoas nem são de Braga, são muito de longe, não é? E muitas de fora do país. Em relação a esta articulação, existe algum plano de ação definido? Neste momento, a grande prioridade e aquilo em que todos estão empenhados é na reabilitação, não é? Depois, certamente, coisas nascerão, coisas que se estruturarão ao longo do ano. Durante este ano, há os tais 500 anos da fundação da paróquia e a Igreja e o convento também fazem parte da paróquia, estão dentro da paróquia. E haverá algumas iniciativas, já não no quadro dos Amigos do Convento, neste caso, não é? Mas da paróquia, que terão como objetivo celebrar estes 500 anos. E aí em associação com a Junta de Freguesia, e com a Câmara Municipal também. Estamos a pensar construir um centro interpretativo da procissão dos Passos de Real, que é uma procissão muito antiga e muito bonita da paróquia, e também dos pintores de Real, porque era uma zona de muitos artesãos da arte sacra. Pintores, douradores, entalhadores, etc. E alguns pintores desenvolveram qualidades artísticas muito notáveis, não é? Já deu para ver que o Sr. Cônego é encantado com esta... Tem que ser, não é? Tem que ser, e com gosto, naturalmente, não é? Como é que almejam que seja a participação cívica na pós-reabilitação? Aquele espaço tem 3 polos, ou talvez até mais, 4, de atração bastante importantes. Um é o Convento de São Francisco, o Monumento Nacional, a Capela de São Frutuoso, depois está o tal centro interpretativo,
E temos também a Quinta Pedagógica por trás, portanto será um lugar de visita importante. Sim. Será um lugar de visita importante. E a paróquia está disponível, nos termos do protocolo, de participar. Depois também temos, peço desculpa, temos uma capela mortuária que foi feita de forma a que as estações da Via Sacra de Real, feita pelos pintores de Real, lá estivessem em exposição permanente, que é um espaço belíssimo, belíssimo para visitar. Nem se chama Capela Mortuária, chama-se Casa da Memória, e é um lugar de visita também. Quais são as iniciativas que estão a decorrer neste momento? Neste momento são sobretudo as celebrações dos 500 anos da paróquia, que já não tem muito a ver diretamente com os amigos do convento, e estamos empenhados na tal construção de centro interpretativo da procissão dos passos e a exposição permanente do espólio que existe e que pertence à paróquia dos pintores de Real, sim, que será uma coisa que começará a nascer brevemente. Quais as intenções de todo este projeto no que diz respeito a esta reabilitação do Convento de São Francisco? A intenção primeira é preservar um património, Claro. não é? E ao mesmo tempo que se preserva, dá-se-lhe vida quer pelas iniciativas dos amigos do convento, mas e também pelas iniciativas que certamente a Universidade do Minho e o Departamento de Arqueologia vão tomar para dinamizar, até do ponto de vista científico, não é? Eles têm intenções de convidar pessoas para no quadro da arqueologia e da arte paleocristã, de índole científica, de investigação na área da arqueologia, etc. Não é? Como é que é para si, enquanto cônego, ver este espaço a ser reerguido? Um espaço que estava praticamente abandonado. Sim, é claro que o vejo com muita alegria. Está reabilitado, está a ficar bonito, e não só está a ficar bonito, mas está a ter vida, não é? Vida neste sentido, está a ser um lugar de testemunho até, daquilo da vida que ele encerra, quer dizer, essa vida que lhe vem do património espiritual que os franciscanos ao longo dos anos foram construindo, na imitação do seu modelo primeiro, que é Jesus Cristo, e depois na imitação do modelo, que é São Francisco de Assis. Isso só pode... E depois dá uma polaridade, dá uma centralidade, dá uma atração à paróquia que só me pode deixar feliz e contente com esse facto, não é? Nós temos muita coisa, temos o Mosteiro de Tibães, que não é muito longe, que é um mosteiro belíssimo, que era a sede da província beneditina portuguesa, que é uma outra freguesia, mas não é muito longe, 7 quilómetros, também no chamado Vale do Cávado, e ali passa a ser também... Nós temos a zona do túmulo de e da Basílica Sueva de São Martinho de Dume, também não muito longe, a 2 quilómetros. Isso é outra freguesia, mas antigamente era uma só. Há 500 anos era uma só. Que também está reabilitado. Temos ali um centro de espiritualidade. Eles até formam agora aquilo que nós chamamos o percurso dos 4 arcebispos santos de Braga, que é São Martinho de Dume, São Frutuoso, São Geraldo e São Bartolomeu dos Mártires. Os 4 estão ligados àquele espaço. Fantástico. Os 4. Como lhe dizia no intervalo, Braga tem um património religioso fantástico. Sim, algo mais monumental, sim, como é o caso do Bom Jesus, do Sameiro, outro menos monumental, mas não menos rico do ponto de vista espiritual. Sim. Podemos dizer que ergue-se um património religioso e também reaviva-se a espiritualidade desse património? O objetivo é esse mesmo, sim, com certeza, não é? Porque se fosse só conservar as paredes, isso é que às vezes é que nós vemos, por exemplo, uma casa de uma família senhorial, não sei o que é toda. O que é que interessa se constrói a casa, se depois não há família para lá habitar, não é? Os espaços edificados só têm sentido
para as pessoas e originados nas pessoas. Não Sim. interessa ter uma coisa só para se poder visitar e olhar para ela, não tem interesse nenhum. Eles são testemunha e devem induzir uma espiritualidade, senão, pronto, está ali, olha, é bonito, mas pronto, quer dizer, não passa disso, não é? Como é que está a reagir a sua comunidade paroquial? Quando coisas bonitas nascem, eles ficam sempre contentes, não é? Nunca ninguém fica triste com isso, não é? Eles gostam de ver as coisas a nascer, gostam de ver as coisas a ficar mais bonitas, mais cuidadas, mais estimadas, e isso só engrandece a comunidade e eles sentem-se engrandecidos também, naturalmente. Isso é bom, isso é bom. E um dos objetivos do projeto Pinta a Francisco era esse mesmo, era envolvê-los, não é? E muitos envolveram-se de muitas formas. Sentem-se participantes da coisa, não é? Não foram só ver uma coisa que alguém lhes ofereceu e que está ali, ai que bonito, foi oferecido por fulano de tal. Não, está ali porque eu contribuí, é tal como lhe dizia há pouco, não é? Sim. O património religioso, ele é extremamente importante. Acha que é importante nós todos católicos e não conhecermos a cada dia mais o nosso património religioso, porque isso também nos ajuda a amar mais a Deus e a nossa Igreja? Sim, e sobretudo porque o património religioso, como eu dizia, não é só um património feito de pedras, não é? Ele testemunha de alguma coisa. Por exemplo, quando nós vamos falar daquilo que existe em Braga, quando vamos visitar o Bom Jesus, não sei se já fui lá. Há um itinerário Sim. que é sugerido. Olha, passamos pela floresta, pela zona sombria, até para a luz, e depois os sentidos espirituais, os sentidos materiais, todas aquelas figuras bíblicas associadas às figuras da mitologia grega. Depois chegamos junto da igreja, todas as... Aquilo é um itinerário espiritual. Sim. Não é só uma coisa monumental. Quando vamos ao Mosteiro de Tibães, o que é que temos? Temos lá o claustro, os vários claustros, temos a entrada, o lugar de acolhimento, temos a hospedaria, há uma noção do acolher o outro, depois temos a mata, depois temos as capelinhas dentro da mata, depois temos... Tudo aquilo é uma maneira de falar da espiritualidade através da maneira como se organiza o espaço. E o património edificado religioso deve ser lido dessa maneira. E muitas vezes as pessoas, até as pessoas que não são crentes ou que estão um bocado desligadas da cultura cristã, precisam que, até numa perspectiva meramente académica e meramente cultural, precisam de quem os inicie isto. Olha, sabes porque é que isto é assim? Sabes porque é que são 5 janelas em vez de 3? Sabes porque é que o altar tem esta forma? Ou porque é que esta estátua tem esta forma e estes atributos? Tudo isso fala, não é? E os antigos falavam através disso, não é? Então, agora, sempre que for visitar o nosso património religioso, acho que vai visitar até quem lá está em casa, eu espero que visite com outros olhos, não é? Sim. E antigamente as igrejas, eu lembro-me, as grandes catedrais, sobretudo na Europa, aqui porque nós tivemos a ocupação muçulmana e depois a Reconquista, foi um bocado diferente. As catedrais eram construídas quase como se fosse a Jerusalém Celeste. As pessoas entravam, ao entrar eram presenteadas com as cenas bíblicas, depois a gente entrava, depois a catedral era um lugar onde se deambulava, onde se passeava. A gente ia, depois ia uma capela lateral, algumas até tinham labirintos, como a de Chartres, que se fazia como quem faz um caminho espiritual. Sim. E depois até ir a... Tudo isso é preciso aprender até, não só a ver, mas a ser conduzido pelo espaço. É como uma peregrinação, como eu dizia, em relação ao Bom Jesus, sobe-se aquele itinerário. Aquele itinerário não é só um itinerário físico de fitness, como se diz, de fitness, é um itinerário de um fitness espiritual, digamos assim. Mas em todo lado assim e é preciso nós sabermos ler o património, saber, e não só saber ler, mas sabermos muitas vezes, ou deixar-nos guiar por aquilo que ele transmite, exatamente.
O nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Então, nesta temática de cuidar do património e da atenção ao património, e agora que vamos muito em breve entrar na Quaresma, também o bom tempo começa a vir, os dias começam a ser começam a ser maiores, e ao visitarmos os lugares, não só apreciemos a monumentalidade dos mesmos, mas apreciemos também aquilo que eles transmitem do património espiritual. Quer dizer, porque os cristãos só são grandes quando são ricos de coisas não temporais. Quando são pobres de coisas temporais e ricos de coisas não temporais, espirituais. E saber que muitas vezes o património foi feito com a contribuição de pequenas pessoas. As catedrais eram feitas com a contribuição de todos. Todos os artesãos aí trabalhavam um bocadinho. É um património comum, não é um património do senhor que edifica um castelo, mas é o património de uma comunidade que constrói a sua casa, a casa de Deus no meio dos homens. Sr. Cônego, muito obrigada pela sua presença e por nos dar a conhecer este belíssimo património religioso e quantas coisas nós hoje já ficámos a saber. Como estamos a falar da Igreja de São Francisco e sobre o seu convento, vamos terminar o nosso programa com a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.